Olá, aqui é o Gabriel do canal Tarados por Blockchain. Essa é a parte 2 da leitura do livro Mastering Bitcoin, capítulo 1. Em sua essência, o dinheiro simplesmente facilita a troca de valor entre as pessoas. Portanto, para entender completamente o Bitcoin e seus usos, vamos examiná-lo da perspectiva das pessoas que o utilizam. Cada uma das pessoas e suas histórias, conforme listado aqui, ilustra um ou mais casos de uso específicos. Nós os veremos ao longo do livro. Um varejo de produtos de baixo valor nos Estados Unidos. Alice mora na área da Bahia do Norte da Califórnia. Ela ouviu falar sobre Bitcoin de seus amigos técnicos e quer começar a usá-lo. Seguiremos sua história enquanto ela aprende sobre Bitcoin, adquire alguns e depois gasta alguns de seus Bitcoins para comprar uma xícara de café no Café Bob Palo Alto, em Palo Alto. Essa história nos apresentará o software, as trocas e as transações básicas da perspectiva de um consumidor de varejo. Um varejo de produtos de alto valor nos Estados Unidos. Carol é proprietária de uma galeria de arte em São Francisco. Ela vende pinturas caras por Bitcoin. Essa história apresentará os riscos de um ataque de consenso para varejistas de itens de alto valor. Serviços de contrato. Bob, o proprietário de um café em Palo Alto, está construindo um novo site. Ele contratou um desenvolvedor web indiano, Gopesh, que mora em Bangalore, na Índia. Gopesh concordou em ser pago em Bitcoin. Essa história examinará o uso do Bitcoin para terceirização, serviços de contrato e transferências bancárias internacionais. Loja virtual. Opa, Gabriel é meu nome. Gabriel é um jovem adolescente empreendedor do Rio de Janeiro que administra uma pequena loja virtual que vende camisetas, canecas e adesivos com a marca Bitcoin. Gabriel é muito jovem para ter uma conta bancária, mas seus pais estão incentivando seu espírito empreendedor. Um outro caso. Doações beneficentes. Eugênia é diretora de uma instituição de caridade infantil nas Filipinas. Recentemente, ela descobriu o Bitcoin e quer usá-lo para alcançar um novo grupo de doadores estrangeiros e domésticos para arrecadar fundos para a sua instituição de caridade. Ela também está investigando maneiras de usar o Bitcoin para distribuir fundos rapidamente para áreas de necessidade. Essa história mostrará o uso do Bitcoin para angariação de fundos global entre moedas e fronteiras e o uso de um livro aberto para transparência em organizações de caridade, Open Ledger. Tá? Um livro, nesse caso ele fala um livro razão aberto para transparência em organizações de caridade. Importação e exportação. Mohamed é um importador de eletrônicos em Dubai. Ele está tentando usar o Bitcoin para comprar eletrônicos dos Estados Unidos e da China para importação nos Emirados Árabes Unidos para acelerar o processo de pagamentos de importações. Essa história mostrará como o Bitcoin pode ser usado para grandes pagamentos internacionais entre empresas vinculadas a bens físicos. Mineração de Bitcoin. Outra história. Jing é um estudante de engenharia de computação em Xangai. Ele construiu uma plataforma de mineração para minerar Bitcoin usando suas habilidades de engenharia para completar sua renda. Essa história examinará a base do Bitcoin,
o equipamento especializado usado para proteger a rede do Bitcoin e emitir novas moedas. Cada uma dessas histórias é baseada em pessoas reais e indústrias reais que atualmente usam Bitcoin para criar novos mercados, novas indústrias e soluções inovadoras para questões econômicas globais. Como começar? Bitcoin é um projeto que pode ser acessado usando um aplicativo cliente que fala um determinado protocolo. Uma carteira Bitcoin é a interface de usuário mais comum para o sistema Bitcoin, assim como um navegador da web é a interface de um usuário comum para um protocolo HTTP. Existem muitas implementações e marcas de carteiras de Bitcoin, assim como existem muitas marcas de navegadores da web. Por exemplo, Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer e assim por diante. E assim como todos nós temos nossos navegadores favoritos. O meu é o Brave, tá? E nossos vilões, o Internet Explorer. As carteiras Bitcoins variam em qualidade, desempenho, segurança, privacidade e confiabilidade. Há também uma implementação de referência do protocolo Bitcoin que inclui uma carteira conhecida como Satoshi Client, que é o Bitcoin Core. Que é derivada da implementação original escrita por Satoshi Nakamoto. Escolher uma carteira de Bitcoin. As carteiras de Bitcoin são uma das aplicações mais ativamente desenvolvidas no ecossistema do Bitcoin. Há uma concorrência intensa, embora uma nova carteira esteja provavelmente sendo desenvolvida agora, várias carteiras do ano passado não são mais mantidas ativamente. Muitas carteiras se concentram em plataformas específicas ou usos específicos, e algumas são mais adequadas para iniciantes, enquanto outras estão repletas de recursos para usuários avançados. A escolha de uma carteira é altamente subjetiva e depende do uso e da experiência do usuário. Portanto, seria inútil recomendar uma marca ou carteira específica. No entanto, podemos categorizar as carteiras de Bitcoin de acordo com sua plataforma e função e fornecer alguma clareza sobre todos os diferentes tipos de carteiras que existem. Melhor ainda, mover chaves ou sementes entre carteiras Bitcoin é relativamente fácil. Então, vale a pena experimentar várias carteiras diferentes até encontrar uma que atenda às suas necessidades. O que ele está querendo dizer por mover as sementes, tá? É uma chave para a gente poder acessar a carteira. Essa chave, ela tem que ser guardada com extrema cautela e segurança, porque se essa chave vazar, né, você corre o risco de outra pessoa roubar seus bitcoins, né? Porque ele vai ter acesso instantâneo à sua carteira, tá? Então, é uma chave de segurança aí que tem que ser guardada geralmente em um papel escrito, né? E bem guardada para que você não perca também essa chave, porque se você perder, você não vai ter mais acesso às suas moedas, tá bom? Vamos falar mais adiante disso, possivelmente. As carteiras de Bitcoin podem ser categorizadas da seguinte forma, de acordo com a plataforma. Carteiras de desktop. Uma carteira de desktop foi o primeiro tipo de carteira de Bitcoin criada como uma implementação de referência e muitos usuários executam carteiras de desktop pelos recursos, autonomia e controle que oferecem. A execução em sistemas operacionais de uso geral como Windows e macOS tem certas desvantagens de segurança, pois essas plataformas geralmente são inseguras e mal configuradas. Nós temos também a carteira móvel, né, que de um celular. Uma carteira móvel é o tipo mais comum de carteira do Bitcoin, rodando em sistemas operacionais de smartphones como Apple iOS
e Android. Essas carteiras costumam ser uma ótima opção para novos usuários. Muitos são projetados para simplicidade e facilidade de uso, mas também existem carteiras móveis com todos os recursos para os usuários avançados. Nós temos as carteiras da web. As carteiras da web são acessadas por meio de um navegador da web e armazenam a carteira do usuário em um servidor de propriedade de terceiros. Isso é semelhante ao webmail, pois depende inteiramente de um servidor de terceiros. Alguns desses serviços operam usando o código do lado do cliente executado no navegador do usuário, que mantém o controle das chaves Bitcoin nas mãos do usuário. A maioria, no entanto, apresenta um compromisso ao assumir o controle das chaves Bitcoin dos usuários em troca de facilidade de uso. É desaconselhável armazenar grandes quantidades de Bitcoin em sistemas de terceiros. Temos as carteiras de hardware. As carteiras de hardware são dispositivos que operam uma carteira Bitcoin independente e segura em hardware para fins especiais. Eles geralmente se conectam a um desktop ou dispositivo móvel via cabo USB ou comunicação de campo próximo NFC e são operados como navegador da web ou softwares que o acompanham. Ao lidar com todas as operações relacionadas ao Bitcoin no hardware especializado, essas carteiras são consideradas muito seguras e adequadas para armazenar grandes quantidades de Bitcoin. Outra forma de categorizar as carteiras de Bitcoin é pelo seu grau de autonomia e como elas interagem com a rede Bitcoin. Vamos falar agora de cliente de nó completo, Full Node Client. Um cliente completo ou nó completo é um cliente que armazena todo o histórico de transações de Bitcoin, todas as transações de cada usuário sempre. Gerencia a carteira dos usuários e podem iniciar transações diretamente na rede Bitcoin. Um nó completo lida com todos os aspectos do protocolo e pode validar independentemente todo o blockchain e qualquer transação. Um cliente de nó rodando na rede do Bitcoin consome recursos substanciais do computador. São mais de 125 GB de disco, 2 GB de RAM, que atualmente acredito que já aumentou esse valor de disco, mas oferece total autonomia e verificação de transação independentemente. Temos o cliente leve, né? Que a gente estava falando sobre o nó completo, agora vamos falar sobre o cliente que eles falam que é o cliente leve. Verificação de pagamento simplificado e SPV, tá? Um cliente leve, também conhecido como cliente de verificação de pagamento simplificado, SPV, que vem da sigla Simplified Payment Verification, conecta-se a nós completos do Bitcoin mencionados anteriormente para acesso às informações das transações do Bitcoin, mas armazena a carteira do usuário localmente e cria, valida e transmite transações de forma independente. Clientes leves interagem diretamente com a rede Bitcoin sem intermediário. Cliente de API de terceiros. Um cliente de API de terceiros é aquele que interage com o Bitcoin por meio de um sistema de interface de programação de aplicativos, que são chamados de APIs, tá? Application Programming Interface, APIs, de terceiros, em vez de conectar diretamente com a rede do Bitcoin. A carteira pode ser armazenada pelo usuário ou por servidores de terceiros, mas todas as transações passam pelos terceiros. Combinando essas categorizações, muitas carteiras de Bitcoin se enquadram em alguns grupos
sendo as três mais comuns o cliente completo para desktop, a carteira móvel leve e a carteira de terceiros da web. As linhas entre as diferentes categorias geralmente são borradas, pois muitas carteiras são executadas em várias plataformas e podem interagir com a rede de maneiras diferentes. Para os propósitos deste livro, demonstraremos o uso de uma variedade de clientes Bitcoin para download, desde a implementação de referência, que é o Bitcoin Core, até as carteiras móveis e web. Alguns dos exemplos exigirão o uso do Bitcoin Core, que além de ser um cliente completo, também expõe APIs para os serviços de carteira, rede e transações. Se você planeja explorar as interfaces programadas no sistema Bitcoin, precisará executar o Bitcoin Core ou um dos clientes alternativos. Início rápido. Lembra da Alice? A Alice, que apresentamos, né, anteriormente, não é uma usuária técnica, né? E só recentemente ouviu falar sobre o Bitcoin de seu amigo Joe. Enquanto está em uma festa, Joey está mais uma vez explicando com entusiasmo o Bitcoin para todos ao seu redor e está oferecendo uma demonstração. Intrigada, Alice pergunta como ela pode começar com o Bitcoin. Joey diz que uma carteira móvel é melhor para novos usuários e ele recomenda algumas de suas carteiras favoritas. Alice baixa a Blue Wallet, disponível para iOS, e instala em seu telefone. Quando Alice executa seu aplicativo de carteira pela primeira vez, ela escolhe a opção de criar uma nova carteira Bitcoin e leva um momento, longe de Joey e de outras pessoas, para escrever uma frase mnemônica secreta, em ordem, em um pedaço de papel. Conforme explicado pela carteira móvel e por Joey anteriormente, a frase mnemônica permite que Alice restaure sua carteira caso ela perca seu dispositivo móvel e conceda acesso a seus fundos em outro dispositivo. Depois de criar sua carteira e proteger sua frase mnemônica, Alice pode tocar em sua carteira para ver seu valor de Bitcoin, histórico de transações, bem como dois botões que permitem que ela receba ou envie Bitcoin. As palavras mnemônicas. Uma carteira Bitcoin moderna fornecerá uma frase mnemônica, às vezes também chamada de frase semente ou seed phrase, para Alice fazer o backup. Essa frase consiste de 12 a 24 palavras em inglês selecionadas aleatoriamente pelo software e usadas como base para as chaves geradas pela carteira. A frase mnemônica pode ser usada por Alice para restaurar todas as transações em fundos em sua carteira no caso de um evento como a perda do dispositivo móvel, bug do software ou corrupção de memória. O termo correto para essas palavras de backup é frase mnemônica. Evitamos o uso do termo seed ou semente para se referir a uma frase mnemônica, pois, embora seu uso seja comum, ele é incorreto. Armazenando o mnemônico com segurança. Alice precisa ter o cuidado de armazenar a frase mnemônica de uma forma que equilibre a necessidade de evitar roubos com a necessidade de evitar a perda acidental. Se ela não a proteger o suficiente, sua frase mnemônica corre o risco de ser roubada. Se ela o proteger demais, sua frase mnemônica correrá o risco de ser perdida para sempre. A maneira recomendada de equilibrar adequadamente esses riscos é anotar com papel e caneta duas cópias da frase mnemônica em dois papéis diferentes, com cada uma das palavras sendo numeradas, pois a ordem das palavras importa. Depois de Alice anotar a sua frase mnemônica, ela deve escolher um lugar seguro separado para armazenar cada uma das duas cópias, como uma gaveta trancada ou um cofre à prova de incêndios.
Nunca tente inventar um esquema de segurança por conta própria que desvie de alguma forma das recomendações de melhores práticas descritas anteriormente. Não corte o papel da sua frase mnemônica pela metade. Não faça capturas de telas, print screen, né, no seu notebook, computador ou celular. Não armazene a sua frase mnemônica em pendrives, de USB, em um e-mail ou na nuvem. Não criptografe e não tente fazer qualquer outro método que não seja o padrão. Você perderá o equilíbrio entre os riscos de perda permanente ou roubo. Muitas pessoas já perderam fundos, não por roubo, mas porque tentaram uma solução fora do padrão sem ter a experiência para equilibrar os riscos envolvidos. As recomendações de melhores práticas são cuidadosamente equilibradas por especialistas e são adequadas para a grande maioria dos usuários. Alice usa a tela, o aplicativo, né, para receber, né, na sua carteira Bitcoin e exibe seu endereço para Bob em um formato de código QR, esse endereço é a chave pública, tá? Que ela mostra pro amigo dela. Não é a frase mnemônica, é o endereço público que você vai poder mostrar para o seu amigo, para seus amigos ou para outras pessoas para poderem transferir bitcoins para sua carteira, tá? Então vamos ver como um exemplo de início rápido. A visualização principal da carteira exibe o valor do Bitcoin, o histórico de transações e os botões receber e enviar. Além disso, muitas carteiras possuem a capacidade de comprar Bitcoin diretamente por meio de uma exchange ou serviço similar, onde você pode oferecer dinheiro fiduciário em troca de criptomoeda, o que é feito por seria uma exchange, né, uma corretora, e você vende para o usuário da carteira por esse preço acima, tá? Então, eu vou continuar no próximo vídeo.